Olá, estamos de volta com o programa Família Projeto de Deus e hoje nós estamos falando sobre a missão dos pais, a missão educativa, né? Que nós temos que assumir, né? A missão educadora de cada casal. E a gente, para ilustrar, nós estamos com um VT, a gente gostaria de passar para vocês. A nossa equipe ela entrevistou um casal, a Silvia Maltoni e o Fernando Ferreira. Eles têm 3 filhos, o Felipe, o Bruno e o Vinícius. E eles vão falar um pouquinho para a gente sobre como que eles se empenham na educação dos filhos. Vamos assistir. É muito gratificante, né? Ter 3 filhos homens. São meninos bons, né? São filhos que estão aí no processo de crescimento, não é? Mas pra gente é um desafio, né, Fernanda? É um desafio diário. Então, nós também aprendemos com eles, mas é muito lindo, né? Acho que é uma missão realmente dada por Deus a nós pais. Uma responsabilidade muito grande, bem difícil, principalmente nesse atual momento nosso, onde os valores estão sendo distorcidos e isso requer da gente um compromisso maior ainda para com os filhos, na educação, nos valores, no caráter, então é muito difícil. A Silvia é pedagoga, tem experiência em cuidar de adolescentes, sobretudo dos próprios filhos. Mas ela admite, não é fácil. No mundo em que a sociedade nos cobra muito, os antivalores estão aí. Então, é ser mãe todos os dias, é pegar todos os detalhes, é cuidar dos filhos, é estar ali com eles em todos os momentos, porque a sociedade é muito rápida, né? Ela busca o nosso filho, né? Então, eu diria que é uma tarefa bastante árdua, não é fácil, não. Realmente é uma missão, nem sempre é fácil, né? Nós vamos lidando com pessoas, mas é isso que ela falou, né? Essa anti-educação, né? Que vem, antivalores, né? Que a gente vai, para você ensinar o certo, olha, tem que ralar bastante. Agora, o errado, todo mundo já nasce sabendo, né, padre? Acho que é o pecado original que está na gente. Olha, talvez seja o pecado original, realmente, porque para ensinar para as coisas boas, a dificuldade que nós encontramos para transmitir valores, e parece que as coisas ruins elas vêm naturalmente. Parece. Mas aí seria falar que a humanidade tem uma raiz má, mas não é verdade. É realmente esses antivalores que o casal apresentava, dizia lá, que influenciando este ambiente familiar, diluindo o valor da família, diluindo a necessidade deste ambiente, realmente nós não podemos perder este espaço familiar. É o porto seguro de qualquer pessoa, de qualquer indivíduo, de qualquer ser humano. É bom saber que eu tenho um lugar para eu voltar, é bom saber que eu tenho um lugar de onde eu saio para ir lá fora. Eu sei que eu tenho um ponto de referência. E esse lugar aonde eu posso, aonde eu sei que eu vou encontrar pessoas que me amam e que eu posso amá-las também. Essa é a experiência mais bonita de família. E aí aprender a ter a viver essa realidade de sentimento, de afeto, de carinho, de ternura. Sentir saudade de casa. Um santo dizia que é tão bom, é bom saber que quando eu estou longe, eu tenho vontade de voltar para casa, porque ali é o lugar do meu bem-estar. É triste ouvir alguém falar assim, olha... Não quero ir para casa. Eu vou ter que voltar para casa. É muito triste, né? Isso eu acho que é muito a nossa missão, né, de pais, fazer um lar, né, como São José fala, né, luminoso e alegre,
um lar que os filhos gostem de estar, os filhos gostem de voltar, mas não é um lugar só de cobrança, um lugar só onde o tempo inteiro ficam falando os seus defeitos, né? O São José Maria, a gente está falando dele aqui, né? Tem aqui na nossa ficha uma frase, uma outra frase dele que eu queria, na esteira do que a gente está comentando aqui, né? Ele dava um conselho aos casais, que era assim: que conservassem e reconquistassem a cada dia o seu amor, porque é a fonte de energia, o que realmente dá coesão a toda a família. Se há amor entre os pais, o ambiente que os filhos respirarão será um ambiente harmonioso do casal. Isso facilita a educação, não é, André? Ajuda bastante, porque a educação, isso é um pouco, às vezes, uma impressão que nós temos na experiência, não só forense, mas experiência familiar. Muitos pais levam a educação como se fosse algo estritamente teórico. A educação é uma arte, e por ser uma arte, ela é uma razão prática. Ela vai envolver sempre um agir, mas não é um agir cego, torto, sem rumo. É um agir guiado pela razão, sem dúvida. Então, assistimos há pouco o vídeo do casal, né? Então, ali pôde-se perceber que há uma preocupação dos pais, né, em se inteirar, e hoje, cada vez mais, eu diria até, inclusive, para os meus filhos isso hoje. Não chegou o momento, mas um dia eu vou dizer, que hoje não dá mais para educar com base na intuição, como minha mãe fez muito tempo comigo e a minha avó fez com a minha mãe. Hoje o casal precisa ter tempo, isso faz parte, né, de maneira concreta, porque é uma arte, né, para estudar, para entender de técnicas de educação, pedagógicas, para entender o contexto familiar, todos esses dados, porque você só consegue amar o que você conhece. Se você não conhece a realidade familiar que você se insere e a realidade que hoje a sociedade enxerga a família, do ponto de vista monoparental, multiparental, família patchwork, enfim, eu tenho, acho que 47 designações de tipos de família, de espécies diferentes, você não consegue compreender o que o cerca. Se você não compreende, você não consegue dar um passo adiante. Então, o seu agir vai ser um agir cego. Por isso que é importante o casal estudar, ter tempo para isso, porque é prioridade, certo? Tem que arranjar tempo. Assim como estuda para trabalhar, faz curso de mestrado, doutorado, pós-doutorado, viaja, dá aula, palestra, se atualiza, né? Se recicla, como se diz, hoje é uma expressão não muito feliz, mas se recicla no conhecimento. Na educação é a mesma coisa. O casal tem que ter tempo para isso e depois estabelecer metas, né, em comum, baseadas nesse amor, né, porque esse amor recíproco está na base disso, né, para conduzir cada um dos filhos aquele projeto que ele está construindo. São Tomás dizia no seu livro De Magistro, que é um livro espetacular, né, que fala justamente da educação, que educar vem tanto de edulcere, que quer dizer extrair, como de ducere, que quer dizer guiar. Então, nós poderíamos resumir assim, que a tarefa dos pais é tanto de guiar e extrair. Guiar rumo a esse aspecto transcendental, mas também é uma formação boa para o filho. E extrair o que de melhor tem nele. Porque nós temos filhos e filhos. Eu tenho 5 filhos, eu sei o perfil de cada filho. E sei, por conta disso, eles não estudam sempre na mesma escola, porque eles demandam perfis diferentes, de valores que são os mesmos, mas são cultivados de formas diferentes na educação. Então, isso é um olhar que no passado, se fosse eu, provavelmente meu pai me matricularia todos os meus irmãos na mesma escola e nós estaremos juntos todas as séries até o terceiro ano do ensino médio. E usando o mesmo uniforme, um passando do outro, provavelmente. Hoje isso já nem sempre, dependendo do perfil dos filhos, né, nem sempre isso é possível, né? Então os pais têm que estar atentos para isso, não só a questão escolar, a questão da pedagogia formal, mas a formação que o colégio oferece para um perfil de filho que, vamos supor, é mais colérico, né, eu digo em termos de caracterologia, né, e outro filho que ele não é colérico, ele é mais fleumático, como, por exemplo, eu sou fleumático, entendeu? Então, tem que olhar o perfil da caracterologia dos filhos para dar o rumo correto. Por isso você tem que estudar, né? Estudar o temperamento. Isso, é e não precisa fazer importante. grandes faculdades e tudo, se Não. tiver oportunidade, ótimo, mas como o padre falou já, a gente tem bons serviços dentro da igreja, né? O senhor citou a equipe de Nossa Senhora, né? Que é uma oportunidade dos pais trocarem experiências, conversarem, se aprofundarem e nisso ir melhorando essa inteligência prática, né? Como você estava falando, né? Então tem várias. E a gente tem uma pergunta aqui, ó, você citou outros tipos de família também, né? E a gente tem uma pergunta aqui, ela não quis se identificar, mas ela fala assim para a gente, ó, tem um bebê de 4 meses
que foi muito desejado. Em breve vou retornar ao trabalho que estou há mais de 10 anos. Não sei o que fazer. Volto ao trabalho ou me dedico exclusivamente à criação do meu filho? Gostaria muito de poder acompanhar seu crescimento e educá-lo. Não gostaria de me identificar. Muito obrigado pela sua participação e eu sei que a sua dúvida é de muitas pessoas que estão nos acompanhando. Então, isso aí é um fato concreto agora, né? A mulher teve que ir para o mercado de trabalho e como que ela concilia essas duas coisas? Educar e, ao mesmo tempo, ajudar no orçamento da família. Salomão, quando diante das duas mulheres que reclamavam o direito do filho, uma tinha perdido, o outro tinha sobrevivido, e Salomão, na sua sabedoria, então vamos dividir ao meio. Não dá para dividir ao meio. Mas é claro que, numa situação dessa, como em todas as situações familiares, é o que estamos tentando dizer aqui. A pessoa tem que estar muito consciente e madura, até mesmo para fazer opções. O cuidado dos filhos, o acompanhar o filho, ver a criança crescer, se desenvolver, se fazer, é uma beleza muito grande. Mas, num mundo como hoje também, onde, muitas vezes, não só o trabalho de um é capaz de sustentar a casa, então é uma situação muito delicada. E é uma decisão que, talvez, a pessoa que fez a pergunta teria que estar em uma comunhão muito perfeita, uma comunhão muito grande com o esposo, com o seu companheiro, para tomar uma decisão. Eu tenho uma situação muito próxima, ainda hoje conversando com uma pessoa, que a filha está numa situação de saúde muito delicada, é uma doença rara, é uma doença que está exigindo dos pais, e essa pessoa agora nos acompanha, mas exige dos pais uma atenção exclusiva. Mas, ao mesmo tempo, é aquela situação de dizer, e o trabalho, e o sustento da casa? Então, os dois vão ter que ter a coragem, a maturidade de fazer opções. Não dá para dizer para essa pessoa vai cuidar do filho ou vai trabalhar, porque aí eu teria que ver toda essa situação de família, econômica, porque também o sustento, quem gerou precisa também sustentar. E hoje nós sabemos que 90%, a grande maioria das famílias, elas têm que ter um apoio de pessoas, de instituições, de outras unidades que ajudem, que acompanhem as creches, ou a avó que cuida da criança no período do trabalho. A família ela não pode ser uma ilha, ela não se isola. Nós não temos mais essa possibilidade de viver somente dentro da própria família. Então, é uma situação muito, muito difícil de dar uma resposta assim, de se fazer escolha. A pessoa vai ter que ter a maturidade, junto do marido, do companheiro, para fazer essa opção. Ela vai ter que fazer uma escolha. Eu tive a graça de sempre trabalhar meio período. Eu era professora de formação, depois fui trabalhar em imobiliárias e tudo mais. E isso daí foi muito bom, porque meio período eu conseguia ficar com os meus filhos. E quem educa mesmo e que vai colocar valores e limites é a mãe. É difícil terceirizar isso para uma outra pessoa, né? E tem muita mulher fazendo conta hoje. Mas eu vou pagar... eu vou ganhar para pagar a escola, então eu fico em casa com o filho, né? Então, assim, é difícil. Eu acho que para a mulher é uma decisão muito difícil.
Mas quando você dedica a sua vida aos filhos e você forma esses filhos e você olha para trás e fala, nossa, deu certo, valeu a pena o sacrifício, valeu a pena porque eu preciso apresentar a Deus os meus filhos melhores do que Ele me deu, vamos dizer assim, né? Então, é um empenho, né, André? Um pouco, a pergunta dela é muito pertinente. De fato, eu como acompanho aqui o nosso querido padre, mas eu não tenho uma resposta líquida e certa. Sim. Mas a pergunta dela é muito pertinente na medida em que ela traz aqui para o nosso debate um ente cujo papel ele é secundário e, ao mesmo tempo, importante, que é o Estado. Então, o Estado, nessa questão da educação dos pais, dos filhos, ele tem essa função e ele atende sob o nome de políticas familiares. Eu estudo muitas políticas familiares. Recentemente, ajudei a ministra Damares a elaborar um Plano Nacional de Política Familiar, num capítulo específico, e vejo com muito bons olhos, porque é a primeira vez, ao longo de vários anos, que se pensa e se projeta política familiar. E esse colchão que a política familiar permite, sobretudo de outros estados, né, outras realidades, outros países, né, precisa ser aqui levado a sério. Então, eu não vou citar a instituição financeira que minha esposa trabalhou, mas a instituição holandesa. Mas quando nós tivemos nossos filhos, era uma instituição financeira privada, mas ela tinha um tempo de auxílio de licença maior que o legal, tinha auxílio babá, tinha auxílio lactante, tinha auxílio isso, auxílio aquilo. Enfim, havia uma preocupação dessa instituição financeira, mas não porque a instituição financeira fosse assim, vamos dizer assim, uma espécie de uma instituição boazinha, não. Caritativa. Caritativa. Não, porque havia uma preocupação em que as mulheres que trabalhavam nessa instituição, ela trabalhava como advogada, pudessem ter seus filhos e acompanhar a maternidade de uma maneira decente. Bacana. Isso não existe na realidade estatal. Existe em alguns países, por exemplo, eles já aboliram esse assunto de licença maternidade e paternidade. Existe a chamada licença parental. São 2 anos, o marido e a esposa se revezam, certo? Tem um período de jornada reduzido por conta disso e tem apoio do governo no caso de necessidade de alguma necessidade de assistência social. Então, isso é a realidade um pouco de alguns países escandinavos, por exemplo, que não precisamos copiar exatamente do jeito que foi feito. Mas é preciso se repensar ou se pensar no país uma questão de política familiar. Porque se o mercado de trabalho exige da mulher uma série de condicionantes, e é o que minha esposa falava também, é o mesmo mercado de trabalho que trata a mulher como um homem. Sim. Como se fosse um homem, eu digo macho da espécie humana, como se fosse um homem. Mas não, ela não consegue retornar para o trabalho, que é um dilema um pouco da pergunta. 4 meses, exatamente, criança, ela você precisa tem que voltar. Mas será que se não houvesse uma política nacional, um amparo, e dinheiro é o que mais tem, tá? Não falta. Tem dinheiro para outras coisas. Mas para isso, não falta. Será que não poderia se criar uma política nacional familiar que permitisse criar um colchão também, né? As empresas mediante benefícios fiscais e sociais, sem dúvida nenhuma, poderia ser feito. Mas isso depende, aí sim, aí vem a nossa necessidade de cobrança do Estado para que isso seja feito pelas vias ordinárias, que normalmente são as vias legais, em regra, né? E que se criem políticas que não só do âmbito estatal, mas que se chegue às empresas. E aí você consegue tratar a mulher e ela consegue ver a maternidade dela não como uma segunda opção. Eu vou trabalhar, vou fazer doutorado, eu vou ter filhos. Não. Ela pode poder fazer os 3, porque o trabalho dela, por força de uma política nacional específica, permite que isso seja feito, porque respeita a realidade específica da mulher, que é a da maternidade, para as mulheres que querem ter filhos. E eu vejo uma cobrança, né? Eu tenho visto, acompanhando às vezes na rede social, nas redes sociais, as mulheres falando, eu escolhi ficar em casa. E muita gente não entende, mas você é louca, você vai ficar em casa cuidando de filho, de marido, né? Minha mulher ouviu isso. Ouviu, né? Mas assim, é uma escolha consciente que a mulher faz, é um sacrifício que ela faz por um bem muito maior. Só que ninguém hoje quer ouvir falar de sacrifício, né? Acho que o padre Zetadeu. Olha, nós estamos falando aqui dessa escolha, mas me permitam dizer que nós estamos aqui, num termo econômico-social, entre privilegiados. Mas falemos de uma pessoa que depende de um salário. Sim. O doutor Exatamente. André, como juiz da vara familiar, deve ter visto muitas situações nesse caso, né? da mulher tratada como homem no trabalho, mas mulher na sua maternidade,
que para sair de casa tem que deixar 2, 3 crianças em casa sozinhas. Muito e que difícil. como fazer essa escolha de falar assim, eu vou cuidar dos meus filhos. Que aqui, graças a Deus, digamos assim, somos até privilegiados Sim. economicamente, socialmente, para fazer esse tipo de escolha. Mas falemos de uma grande realidade de pessoas... Da grande maioria, Da grande né, maioria. padre? Eu imagino Que aí entra o que o doutor André estava dizendo aqui, desta política de Estado que tem outros privilégios, tem outras direções, tem outros interesses. Que não de favorecer, por exemplo, que a pessoa seja ela mesma, que ela tenha um ambiente tranquilo de trabalho, mas que possa viver intensamente dentro da sua família. Que não precisaria ser negado o direito da maternidade para a mulher e não precisaria ser negado também o direito do trabalho. Quantas empresas que têm a creche do lado ou que tem um horário da mulher para amamentar o seu filho sem precisar separar. Mas Sim. é uma política que talvez nós, no Brasil, a Escandinávia tem um nível... mais alto, né? É o que eu posso... Na Itália, uma vez, uma coisa que para nós choca, né? Na Itália quase não tem filho, né? Não tem filhos, mas numa região lá da Itália, na região norte da Itália, quase perto dos Alpes, eu lembro que numa paróquia foi preciso ter um encontro paroquial, um dia de formação para falar para as pessoas o que era pobreza. Que não passa na cabeça daquele povo. Como é que alguém não ter dinheiro, o que comer? O que é pobre? Então, o que eu consigo extrair dessa nossa conversa aqui, dando conselho para a nossa... ela não falou o nome, né? Não se identificou, né? A nossa querida... Ela, a nossa querida, né? Que estava nos acompanhando, que está nos acompanhando, é que, primeiro, tem que ter uma conversa muito séria e responsável com o seu marido, para vocês verem o orçamento familiar, se precisa desse salário, se precisa do seu salário ou não. Pelo que me parece, você não está tendo muito dilema aí sobre uma realização profissional e tudo, porque parece que você está querendo ficar com o seu bebê. Então, esse ponto parece que já está superado. Agora, se vocês chegarem à conclusão que precisa mesmo ou vamos supor, vamos abrir mão desse gasto, vamos abrir mão desse aqui que a gente tem, dessa despesa e tal, e com isso, com o salário de um, a gente consegue. Então, essa é uma possibilidade. Agora, se chegarem à conclusão que não tem, você vai ter que voltar, e vai ter que voltar com alegria. Exato. E fazer do seu lar aquilo que a gente estava falando agora há pouco, um lar luminoso, um lar alegre, que o seu marido, que você, que a sua filha, que o seu bebê tenha vontade de voltar para casa. E isso você vai construir nos momentos em que você puder ficar com o seu filho, com o seu bebê, qualidade nesse momento. Não fica com o bebê, com o seu filho ou com a criança, ele vai crescer assistindo televisão, ou vendo outra coisa, ou fazendo... Não, mas se dedica, presta atenção, faça uma atividade junto com o seu filho. Se tem pouco tempo para ficar com ele, enriqueça esse tempo. Aproveita esse tempo que você vai estar junto com o seu bebê. E a gente tem mais uma participação aqui chegando no WhatsApp, é do Alex. Boa noite, meu nome é Alex, tenho um filho de 12 anos e um de 2 anos. Por mais que eu os ame, não estou tendo paciência. Não sei se vocês me entendem. Estou me sentindo sobrecarregado. O que fazer? Muito obrigado, Deus abençoe a todos. Alex, muito obrigado. E não é exclusividade sua não, viu? Tem muitos de nós aqui que estão assistindo que têm esse mesmo problema. Mas a gente vai ter que fazer uma pausa, um intervalo, e daqui a pouquinho, a hora que a gente voltar, a gente vai responder a sua pergunta. Então fica aí com a gente, daqui a pouco a gente volta.